Então, acho que tem dois principais nesse início, nessa largada do governo Bolsonaro. Um, a reforma da Previdência, e o segundo é o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que a prioridade agora é a reforma da Previdência, o pacote anticrime pode eventualmente tramitar ali, começar a tramitar nas comissões, mas a Previdência vai primeiro ao plenário. O senhor concorda com essa ordem que ele estabeleceu? Olha, eu acredito que o pacote anticrime ele pode ser um excelente termômetro para você ver, para você colocar uma primeira votação e ver como é que se comportam os deputados. Até porque, inegavelmente, a reforma da Previdência, como é um pacote sensível, ele vai exigir um certo debate, vai exigir mais tempo. E você não pode simplesmente congelar o Congresso Nacional só esperando para se votar a reforma da Previdência. Então, acredito que sim, que pode andar de maneira simultânea e dá para, enquanto estiverem sendo feitas as tratativas sobre a reforma da Previdência, você aprovar outros projetos, como, por exemplo, a lei anticrime, que é também uma das prioridades do governo. Nas eleições, uma das coisas que a gente mais escutava da população era o anseio por mais segurança. E se nós analisarmos, Amanda, por que o Brasil é tão inseguro? A evolução legislativa só dá conta de proteger o bandido, com o falso argumento de estar protegendo os direitos humanos. Não é direitos humanos, é o direito do criminoso. Tanto que no popular é direito dos manos. Hoje em dia a gente tem Mas são todos humanos, não tem como fazer essa distinção, bandido é menos humano do que mocinho. Exatamente. Os direitos humanos têm que dar conta de todos, de forma igual. Eu concordo com você, mas essa daí é a isca que eles utilizam para proteger o criminoso. E olha só, Brasil, dos anos 90 para cá, a gente tem tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar. Se o cara vai preso, tem visita íntima, progressão de regime, indulto de Natal, saidão para quem matou a mãe. Então você deixa o bandido cada vez mais confortável. Ele tem até a certeza que a vítima dele não está armada por conta do desarmamento. Então é óbvio, quando com um ambiente mais tranquilo, o bandido ele delinque mais. Ele é uma pessoa igual a mim e você, Amanda. Ele pensa antes de cometer o crime dele, a chance dele ser preso e como é que vai ser a vida na prisão. A chance dele ser preso é muito pequena no Brasil, vide que nem, em regra geral, nem 10% dos inquéritos são elucidados. E uma vez na cadeia, ele tem uma vida muito confortável, com visita íntima, progressão e etc., advogado de graça dos direitos humanos, enfim. Mas não falta trabalhar esse primeiro ponto que o senhor citou no pacote anticrime, são menos de 10% dos casos das investigações são elucidadas, não é aí que deve se concentrar? O mais comum que nós vemos quando a gente vê programas policiais e a polícia prende um bandido, é ela prendendo pela 20ª vez aquele bandido, e uma ficha corrida que mais parece o Velho Testamento. Ele só vai ter um período na vida dele em que ele não vai estar cometendo crime. Sabe qual que é? É o período que ele está preso. Então a gente tem que parar com essa coisa de achar que é a prisão que não resolve. Se ele for reincidente, ele tem que morrer na prisão. A gente não pode ficar com pena dele e a sociedade pagando com mulheres estupradas, pessoas assassinadas. É seguir o exemplo americano. Estados Unidos tentou uma política de ressocialização, viu que não deu certo, o que eles fizeram? Investiram em presídio. Vai visitar os Estados Unidos. Por que o brasileiro, quando vai nos Estados Unidos... Tem a maior população carcerária do mundo hoje. Porque é uma das maiores populações do mundo também. Você vai nos Estados Unidos, por que o brasileiro vai lá fora, ele segue as leis certinhas e aqui no Brasil ele não segue? É por conta de impunidade. A gente tem sim que ter uma lei muito mais punitiva, acabando com a impunidade, botando aquele cara que merece na cadeia, do que simplesmente ter peninha, achando que isso aí é motivo de nobre ou de honra. Mas esse problema carcerário é importante, né? E talvez o pacote não enderece esse problema da forma mais apropriada, talvez com a construção de mais presídios, porque ele endurece a legislação, né? Dá conta de que a progressão de pena seja mais dura, por exemplo, ou de que ele comece a cumprir a pena de forma mais rápida e efetiva, e isso é bem recebido, mas, por outro lado, gera superpopulação carcerária, que já é superlotação carcerária, que já é um problema crônico do Brasil. E aí você tem duas questões. Tem a questão dos direitos humanos, as pessoas vivem amontoadas, vivendo em condições horrorosas lá dentro, e também tem a questão de que é dentro das prisões que se formam as organizações criminosas, as facções criminosas, elas se fortalecem e arregimentam seus soldados dentro das prisões. Como resolver esse problema, então, deputado? Construindo mais presídios. Quando eu vejo um presídio... Mas tem dinheiro, tem investimento para isso? Porque todo mundo fala e é uma das coisas mais impopulares. Ninguém quer um presídio do lado, né, na sua cidade. Só para arranjar o terreno para construir um presídio já é... Constrói no meio da Amazônia, constrói no meio da Ilha Grande. Isso daí não é o maior dos problemas. É óbvio, né? Nenhum prefeito quer um presídio no seu município, mas o Brasil tem muitos lugares isolados que dá para você construir sim.
O presidente Temer, uma das coisas boas que ele fez foi, ele abriu um fundo penitenciário nacional para que os estados pudessem lançar a mão desse dinheiro para construir e reformar presídios. Esse dinheiro foi pouco usado, se não me engano, não foi? Não foi nem 5% utilizado. Pois é. Então falta o quê? Falta uma vontade política. É porque, para as pessoas que são partidárias... Porque isso não dá voto, né? Construir também, prisão. Para as pessoas que são partidárias dessa política de direitos humanos, que eu digo até que é uma visão deturpada de direitos humanos, para eles servem um presídio superlotado, porque dá argumentos para eles desencarcerarem os criminosos. Se você não tiver uma superlotação, eles vão perder boa parte do argumento deles. Então, certamente, o ministro Sérgio Moro, ele está atento a essa questão penitenciária. Nós tivemos, na última legislatura, uma CPI do sistema prisional, que foi comandada pelo deputado Alberto Fraga, e eu acredito que agora, tendo um governo independente, com dinheiro em caixa no Fundo Penitenciário Nacional, a gente venha construir presídios, tendo por objetivo dois principais. O primeiro, é como você disse, Amanda, é não permitir que se crie um ambiente onde o crime organizado domine os presídios e dali ele consiga fazer até mais renda. E o segundo, para garantir a segurança dos nossos agentes penitenciários. Eu visitei um dos presídios que eu já visitei no Brasil, foi no de Presidente Venceslau, no RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Sim. Lá sobram vagas. Ficam os líderes das facções Exatamente. criminosas. Por que a gente não coloca uma lei, por exemplo, em que permita ao diretor do presídio enviar o seu preso para o RDD? Quando eu fui na Indonésia, eu visitei um presídio lá em Jakarta, na capital da Indonésia. Uma maravilha. Você conversa com os presos, você tramita no meio dos presos, você conversa com eles. Mas aí você tem leis bem mais duras e penas bem mais duras, né? Obrigado, até pena de morte. Obrigado, Amanda. Você está apoiando a minha ideia. Não estou apoiando, estou perguntando, estou questionando. O senhor defende a pena de morte? A depender de mim, sim. A gente sabe que está na cláusula, é uma cláusula pétrea, né? Isso não está em debate hoje em dia, mas a minha visão própria, eu, Eduardo Bolsonaro, eu defenderia para determinados crimes que para mim não tem qualquer justificativa, como por exemplo o estupro ou um sequestro com resultado morte. Mas deixa eu retornar rapidinho, Amanda, só para a questão do presídio na Indonésia. Eu andava com os agentes penitenciários do meu lado e não ocorreu absolutamente nada. Era um respeito sensacional. E no final da visita, batendo papo com os agentes penitenciários, eu percebi o porquê disso. É porque o preso, para sair da cadeia, ele depende de um aval do agente penitenciário. Então, se ele não respeitar o agente ou se ele causar tumulto dentro da cadeia, ele vai ser diretamente punido. Não vai precisar passar um processo judicial, ampla defesa e contraditória e tal, onde a coisa se arrasta até o STF se der mole. Mas todo o nosso sistema de justiça é baseado nisso, né, deputado? Nosso sistema, ele tem um viés muito vindo, né, de Portugal nessa parte garantista, mas se você comparar com outros sistemas, onde a criminalidade é muito menor, eles não têm tantas garantias assim e eles são muito mais eficientes e velozes. A justiça, só por tardar, ela já falha. Quando ela demora a condenar um criminoso, um estuprador ou um ladrão e permite que ele responda em liberdade, esse cara está na rua, que amanhã vai matar você, vai matar a mim ou vai estuprar alguém. Essa é que é a verdade que ninguém aguenta mais. Deputado, tem muitas questões de segurança ainda. Deixa um pouquinho para a reforma da Previdência, senão estou vendo, a gente tem que controlar mais ou menos o tempo, senão não dá tempo de passar por tudo.